Bem-vindo a este vídeo. Este vídeo é uma continuação do vídeo anterior. O haplogrupo R queimou todas as florestas e degenerou os solos antes de formar tapetes pretos. Além disso, argumento que a presença de suficiente material orgânico nos locais onde os tapetes pretos seriam formados teria sido impossível. Isto porque qualquer quantidade significativa de material orgânico, como florestas naturais, foi queimada ou removida ou já esteve ausente já antes, no tempo das extinções antes dos tapetes, como no caso de Lommel, Bélgica, onde os fósseis e artefatos foram encontrados embaixo do tapete preto que cobre os fósseis e artefatos dos humanos semelhantes a Clovis e dos animais extintos, incluindo a megafauna. Nestes locais, aonde só mais tarde se formariam tapetes pretos, estiveram presentes e viviam humanos semelhantes a Clovis, pelo menos em parte por razões semelhantes do que as razões do haplogrupo R. Os humanos do haplogrupo R queriam tanto estar presente que fizeram os esforços para extinguir os humanos semelhantes a Clovis. A principal diferença era que os produtos produzidos pelos humanos semelhantes a Clovis eram inferiores ou mais primitivos em comparação com os produtos produzidos pelo recém-chegado haplogrupo R. Isso é evidenciado em certas seções geológicas nos supostos locais de impacto de meteoritos. Argumento que a remoção de florestas, se ainda presentes no momento das extinções, foi essencial na e para a extinção de humanos, animais e megafauna. Se as florestas não tivessem sido destruídas primeiro, os humanos das culturas Clovis, animais e megafauna, que todos dependiam e prosperavam em tais florestas, se esconderiam, sobreviveriam e prosperariam nestas mesmas florestas. E possivelmente organizariam, ou ainda executariam contra-ataques e impediriam o para o haplogrupo R, essencial produção, troca e comercialização dos produtos fabricados nos altos fornos. A produção, troca e comercialização dos produtos de alto forno, por sua vez, era essencial para a sobrevivência e as atividades de rotatividade, eliminação e substituição, do haplogrupo R. Isto porque o haplogrupo R chegou como organizações maduras e desenvolvidas, que precisariam de se desenvolver logo suas sociedades e economias ambos desenvolvidas e relativamente complexas. Significando também que eram especializadas, e a sobrevivência e o sucesso de toda a sua cultura e volume de negócios dependiam de todas as especializações, incluindo produção de alimentos. Comparável com um exército que está envolvido em uma ofensiva ou invasão tem que ter à disposição reservas alimentares, cozinhas etc. No caso do haplogrupo R, eles tiveram que produzir as reservas alimentares também porque a conservação foi algo mais limitada do que hoje. Portanto, e de ponto de vista estratégica, os invasores ou o haplogrupo R não tiveram outra escolha senão cortar ou queimar radicalmente e irreversivelmente qualquer tipo de floresta. Existem evidências, e apresentarei casos e sites que apresentam esta evidência, de que cortaram floresta, usaram a madeira das florestas e também a utilizaram, queimaram a madeira, em seus altos fornos, para produzir produtos e utilitários para guerra, logística, ofensiva etc., como entre outros carruagens, carroças, armas, cerâmica, vidros. O ambiente direto do haplogrupo R deveria ser limpo ou desmatado de florestas e apresentar certas áreas aptas para a agricultura e para pastagens com plantas típicas para os períodos drias, de certos animais domésticos, com ovelhas etc. O que eu posso dizer é que mesmo em tempos mais modernos, como nos últimos 200 anos, os resíduos dos fornos foram usados durante séculos e ainda são usados para a construção de estradas, praças, pisos, para a produção de materiais de construção etc. Em geral, os militares, de todos os tempos, gostam ou preferem espaços abertos com sem árvores e vegetação, e baixa manutenção, que é o caso porque os resíduos do alto forno, assim como os rejeitos, são tóxicos para a maioria das plantas, também devido à lixiviação de tóxicos por anos ou mesmo muitos séculos e milênios. Plantas e animais que marca a queima e degeneração pelo haplogrupo R. A planta típica dos drias recente e áreas com tapetes pretos é mais resistente a estas toxinas e solos degenerados ou destruídos do que as plantas em geral. Por sua vez, certos animais domésticos como ovelhas induziram a erosão, impediram a regeneração das florestas e produziram produtos como a lã para o haplogrupo R, que também reúna-os ou colha-os em massa. Queima de florestas e degeneração de solos levou à extinção. Assim, as culturas Clovis e animais que dependiam das florestas, que tinham a sua produtividade e sua biodiversidade extintos. Este resíduo e possivelmente rejeitos é o que foi encontrado nos supostos locais de impacto de meteorito pesquisados e confundido com o suposto impacto de um meteorito. Como dito, apresentarei casos e sites que apresentam esta evidência para as afirmações que eu apresento neste vídeo. É quase evidente que em uma escala global grandes quantidades de CO2 teriam sido liberadas na baixa atmosfera. Se você seguir o consenso, esse lançamento teria ocorrido apenas na época do impacto do suposto meteorito, a época indicada com uma seta verde apontando para cima. Na minha hipótese JM, este seria o período, a época indicada com uma seta verde apontando para cima, antes mas também durante a formação de tapetes pretos. Datação correta de aquecimento e início do Drias recente. Caso que suficientemente locais com tapetes pretos poderiam ser datados, isto provavelmente revelaria o período com maior quantidade de CO2 na atmosfera, bem como consequente aquecimento.
Na minha opinião, essa seria a melhor forma de definir melhor o período que hoje conhecemos como Dryas recente, entre outros porque muito provavelmente coincidiria com a abundância dos marcadores vegetais, como entre outros a da planta Dryas octopetala. Fim de observação. Este vídeo é sobre as hipóteses do autor e não sobre as mudanças climáticas do tempo presente. Estou convencido de que todas as iniciativas e informações fornecidas pela ONU em relação ao clima são muito úteis e necessárias. Para saber mais sobre a mudança climática atual, consulte. O que é mudança climática? Nações Unidas. Obrigado por assistir. Tchau.